tudo bem? Continuando aqui, dando sequência à nossa correção das questões passadas do concurso de Procurador da República. Lembrando, esse é um exercício gratuito que nós estamos fazendo juntos aqui para ajudar o pessoal que está aí se preparando nas últimas semanas para Procurador da República, mas também, de modo geral, para que todo mundo possa debater um pouquinho sobre questões do novo CPC. Eu atualizei todas as questões para os dados do novo CPC, então não se preocupe, já está tudo atualizado certinho, inclusive as referências de artigos. Eu dou sequência aqui pela questão 87 do último concurso. Lá na questão 87 constavam 4 assertivas para que você dissesse quais estão certas, quais estão erradas. Então, vou fazer aqui a leitura das 4, você vai lendo aí comigo. Se precisar, faça uma pausa nesse vídeo para você tentar resolver sozinho o que você teria marcado para você saber se você está certo ou se você está errado. Primeiro, por ser a guarda de semoventes excessivamente dispendiosas, pode o depositário recusar o encargo imposto, sendo seu dever comunicar ao juízo as hipóteses de perecimento ou impossibilidade de entrega do bem, em virtude de caso fortuito ou força maior. 2. O erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do artigo 494.1 do CPC, é aquele decorrente da inexatidão aritmética, que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária e de juros de mora. 3. Não se admite a cominação de astrente contra a Fazenda Pública para obrigar o INCRA a providenciar a escrituração de títulos da dívida agrária para o pagamento de indenização, pactuada em decorrência de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. E 4. Não gera presunção absoluta iure et de iure de fraude à execução a simples alienação ou oneração de bens ou rendas pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para a quitação do débito, aplicando-se às execuções fiscais o tratamento dado à fraude civil. Vamos lá, eu sei que quando eu estava lendo, um monte de gente, quando viu esse negócio de título da dívida agrária, já botou a mão na cabeça e falou: não, eu não fiz prova para a AGU porque caía direito agrário, vim estudar para o MPF, agora vem esse negócio de título da dívida agrária e ainda contrabandeado na prova de processo civil. Gente, calma. A primeira coisa que você precisa ter quando você fizer uma questão do MPF é tranquilidade. A minha prova, o meu concurso, que foi o 24º, ficou muito famoso com a questão do efeito cliquet, que hoje virou banal, todo mundo fala isso, mas na época realmente foi uma novidade. E eu posso dizer a vocês com muito orgulho que eu acertei a questão do efeito cliquet, embora eu não fizesse a mais leve ideia de que diabos fosse efeito cliquet na minha prova. Por quê? Porque eu li as alternativas com calma e eliminei. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que olhar aqui? Nós temos 4 alternativas, todas elas só envolvem 2 corretas. Então, você só tem que achar 2 corretas. Você não precisa saber se as 4 estão certas ou estão erradas. Esse é o primeiro ponto. Aí você vai lá. Dessas 4 alternativas, 3 incluem a 1 estar correta. Só uma não inclui a 1 estar correta. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar a 1, porque ela pelo menos está em 3. Se eu souber que ela está errada, matou. Minha resposta é letra C. Se eu souber que ela está certa, eu já tenho certeza que não é a letra C. Então vamos ver a 1. Para a guarda de semoventes. Semoventes, você sabe, é bicho. Eu, se tivesse um cachorro, não gosto de cachorro, mas se tivesse cachorro, eu ia batizar meu cachorro de semovente. Semovente é um nome técnico para um cachorro jurista. Se você tem um cachorro aí, batize seu cachorro de semovente. A guarda de semoventes é excessivamente dispendiosa? É mesmo. Imagina você ser depositário de umas vacas, né? É excessivamente dispendiosa mesmo. Pode o depositário recusar o encargo imposto? Ué, faz sentido ou não faz? Se eu tenho que guardar lá, o juiz me nomeia depositário de uma meia dúzia de vaca para botar aqui no meu apartamento, será que isso vai ser dispendioso para mim? É claro, faz todo sentido isso. Sendo seu dever do depositário, comunicar ao juízo as hipóteses de perecimento
ou impossibilidade de entrega do bem, em virtude de caso fortuito ou força maior. Será que o depositário tem dever de comunicar ao juiz se o bem pereceu ou não pereceu, se pode ser entregue ou não pode ser entregue? É claro que tem, é óbvio ululante que tem. Como que o depositário não vai comunicar ao juiz se tem ou não tem que fazer, se tem ou não tem, se o bem existe ou não existe, se caiu um raio e matou todas as vacas de que você era depositário. Então essa questão, esse número 1 é bem fácil, bem fácil. Você conseguiria fazer por total lógica. Se você quiser ver onde está isso, você quer matar a cobra e ver a cobra morta, a súmula 319 do STJ diz: o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado. Então, está lá na súmula 319 do STJ. E o artigo 840 do CPC, lembrando, aqui só estou falando do CPC atual, o artigo 840 do CPC vai dizer onde são depositados os bens e vai dizer que as quantias, papéis e créditos são depositados em banco, na Caixa ou no Banco do Brasil, ou em banco público estadual ou distrital. Então, você tem que depositar em banco público, dinheiro ou quantias, metais preciosos, pedras, papéis de crédito que podem ser depositados. Abre parênteses, esse é um dos itens da ADI impetrada, ajuizada pelo governador do estado do Rio de Janeiro contra o novo CPC. O governador do estado do Rio de Janeiro diz que isso é inconstitucional, porque o Rio não tem mais banco estadual, o antigo Banerj já foi para o buraco há muito tempo para pagar outras dívidas que não são as atuais, e o governo do Rio diz: eu não sou obrigado a depositar nada em banco público que não é meu. Afinal de contas, o banco público que não é meu é tão alheio quanto o banco privado. Então, para mim, Itaú e Banco do Brasil é a mesma coisa. E de fato, se a gente for pensar do ponto de vista da autonomia federativa, esse argumento é bastante ponderável, que o Estado possa manter os depósitos, os bens penhorados em outros bancos. Afinal de contas, ele não é dono nem do Banco do Brasil nem da Caixa Econômica Federal, não há motivo para a lei federal estabelecer uma preferência por esses bancos. Mas enfim, isso não foi declarado inconstitucional, não tem nada acontecendo, a ADI está lá parada no Supremo, então, por enquanto, é isso que consta do 840, inciso 1. Os móveis, semoventes e imóveis em poder do depositário judicial e os imóveis em poder do exequente ou, se ele preferir, em poder do executado, salvo os imóveis rurais, que serão depositados em poder do executado. Tudo que for rural fica para o depositário, fica para o executado. Por quê? Porque teve um lobby aí do pessoal rural para evitar que os bens relacionados à atividade rural fossem retirados do devedor antecipadamente, até com alguma justiça, enfim. Isso aí é discutível, mas é fato que foi essa a razão. O CPC ressalva o proprietário rural em várias situações. O que eu quero dizer com essa situação aqui? O código prevê que os bens ficam com o exequente, está lá no artigo 8, com o depositário, está lá no 840. Na prática eles ficam com o depositário? Raramente. Na prática o depositário ou é o exequente ou é o executado. Seja ele quem for, o STJ na súmula 319 diz: ou é direito do sujeito não ficar como depositário, desde que, é claro, faça expressa e motivadamente. E o juiz vai avaliar. Então, com isso, você sabe que o 1 é certo, dava para fazer totalmente por lógica, você não precisava saber nada disso que eu acabei de explicar, e você faria o 1. Resultado, você já matou a letra C. Você sabe que a letra C não é. Então, você só tem 3 hipóteses para matar. Aí, para matar as outras 3 hipóteses, você tem que saber se estão certas A3 ou A2, porque A4, A3, A4 ou A2. Então você tem que olhar todas. Se você fosse pela ordem e seguir pela A2, A2 é a mais fácil. A2 diz que o erro de cálculo passível de correção, segundo os ditames do 494, inciso 1, é aquele decorrente de inexatidão aritmética que não se confunde com a aplicação de um ou outro critério de correção monetária ou de juros. É exatamente isso que está escrito no 494, inciso 1 do CPC. Publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para corrigir de ofício ou a requerimento da parte
inexatidões materiais ou erro de cálculo. Erro de cálculo aqui é o juiz que fugiu da aula de matemática, que virou juiz porque não gostava de matemática. Ele fez conta errada, mas o critério do cálculo está certo. Ele só fez a conta matematicamente errada. Se o juiz tiver que mudar o critério para fazer o cálculo, isso é matéria de recurso. Não pode ser corrigida de ofício e não pode ser corrigida mediante simples requerimento, é matéria de recurso. Eu colei aqui para vocês também um julgamento do STJ, o agravo interno no RESP 1.439.600 do Rio de Janeiro, julgado agora há pouco, em 10 de novembro de 2016. E também o RMS 33.904, julgado em 2 de junho de 2011, ministro Mauro Campbell. O que disse o ministro Mauro Campbell nesse julgamento? O Instituto da Coisa Julgada não impede a correção de mero erro de cálculo, consubstanciado na indevida incidência de juros moratórios e compensatórios em continuação, tendo em vista que tal verificação não enseja a incursão nos critérios jurídicos definidos no título exequendo. Então, de fato, é possível sim rever erros de cálculo, mas apenas erros de cálculo, que era exatamente o que dizia o inciso 2. Então, meus caros, morreu a questão. Você não precisa saber nada de direito agrário, nada de título da dívida agrária, nem se o INCRA pode ou não pode fazer essa tal escrituração que está no 3 ou no 4. Se você sabe que 1 e 2 estão certas, matou. Resposta letra D. Só tem essa alternativa que se encaixa dentre as previstas. Então, quando você estiver lá na prova daqui uns dias, faça com inteligência essa análise para você saber qual o jeito mais fácil de pegar a questão. Questão é igual baú molhado de viagem, igual você está levando, imagina aqueles baús gigantes do Harry Potter, todo molhado, que você precisa carregar. Tudo é o jeito de pegar. Se você abraçar o negócio, você não vai conseguir tirar ele do chão. Você precisa achar o jeito, e o jeito aqui é casar as alternativas. Só para você saber. O inciso 3 admite-se sim essa combinação da astrente contra a Fazenda Pública, inclusive contra o INCRA. Esse caso foi tratado explicitamente pelo STJ em 2 casos que eu colo aqui para vocês. O agravo regimental 555.542 e depois eu colei o 419.020. Mas isso é fato. Qualquer obrigação de fazer é passível de cumprimento compulsório, é passível de cumprimento obrigatório. Não há isenção de ninguém. A Fazenda Pública não é isenta da imposição de multa combinatória para o cumprimento das obrigações de fazer. O caso é exatamente igual, vou ler o que está aqui. Possibilidade de combinação de astrente contra a Fazenda Pública, inclusive para obrigar a autarquia federal a providenciar a escrituração de títulos da dívida agrária para o pagamento de indenização pactuada na decorrência de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária. É literalmente o que foi cobrado na prova. Então, quem estava ligado na jurisprudência do STJ fazia, mas se você ignorar todo e qualquer dado relacionado ao direito agrário, você também tinha condições de saber que essa alternativa estava errada, porque a Fazenda Pública está sujeita às trentes para cumprimento de obrigação de fazer. Não interessa que a obrigação de fazer seja, se o juiz considerar que o método adequado para o cumprimento da obrigação é a astrente, não tem problema, a Fazenda incide, ela incide sobre a Fazenda. Então, o item 3 está incorreto. Por fim, o item 4 é uma questão de direito tributário. A gente até vê em processo civil, mas é uma questão de direito tributário. Você tinha que saber um conhecimento, eu diria, relativamente comum para quem estuda direito tributário, mas não tão comum assim para quem é bom de processo civil e não é tão bom de direito tributário. Lamentavelmente, existe na jurisprudência do STJ uma assimetria de critérios para a configuração da fraude à execução. A fraude à execução contra quaisquer credores só se configura se houver inscrição no registro público, lá no registro do imóvel, no registro do veículo, no registro que for,
da pendência do processo. Então você tem que ter aquilo para a presunção absoluta de conhecimento por parte de terceiros. Se o terceiro comprou e o terceiro e não havia registro nenhum, o terceiro é presumido de boa fé, não há fraude à execução e o credor interessado vai ter que comprovar a má fé do terceiro, o que, eu digo por experiência própria, não é missão fácil. Eu tenho casos no Ministério Público de situações similares e dá muito trabalho fazer essa comprovação, porque é uma comprovação indiciária. O terceiro nunca vai chegar lá, prestar depoimento, encostar na mesa do juiz e falar: então, juiz, eu estava de má fé mesmo, realmente eu comprei, mas eu já sabia, já tinham me contado que aquilo ali não cheirava bem. É claro que o terceiro não vai fazer isso. Então, o STJ entendeu que a fraude à execução para o desfazimento automático do negócio reside no registro. Você tem que ter o registro na matrícula do bem. Muita gente sabe isso. O que muita gente não sabe é que isso tem uma exceção. Essa regra que eu acabei de dizer é excepcionada pelo próprio STJ para os créditos tributários. Se o crédito tributário já estiver constituído, ele não precisa estar nem ajuizado ainda. Se ele já estiver constituído no âmbito da administração fazendária, é fraude à execução imediatamente. Não interessa se estava no registro do bem ou não estava no registro do bem, se o terceiro sabia ou não sabia. Basta o crédito estar constituído. O STJ extraiu isso do artigo 185 do CTN com uma modificação introduzida pela Lei Complementar 118, lá em 2005. O artigo 185 do CTN, na sua redação atual, diz: presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou o seu começo, por sujeito passivo em débito com a fazenda pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Quer dizer, basta a inscrição do crédito em dívida ativa para que haja presunção de fraude e, consequentemente, fraude à execução. Essa decisão, embora aplique rigorosamente um dispositivo que está previsto no CTN, é alvo de muita controvérsia por parte dos autores, por parte dos juristas, porque como que o terceiro vai fazer? Você vai falar: o terceiro vai tirar a certidão de dívida ativa do vendedor. Claro, o pessoal aí que é pró-fisco vai dizer: não, isso é problema do terceiro, ele tira a certidão de dívida ativa do vendedor. Ok, e se o vendedor tem dívida em outro município do país? E se a dívida ativa do vendedor não é no município em que está o bem em negociação e nem no município em que o vendedor, devedor, é domiciliado, e sim em outro local? Nós não temos um banco de dados que reúna as dívidas ativas de todos os municípios do país. Então, se eu compro um imóvel aqui em Campinas, eu vou ter que ir lá perguntar para o vendedor: olha, me dá uma lista de todos os municípios pelos quais você já passou na sua vida, pelos quais você tem negócio na sua vida, porque eu quero certidão negativa de todos eles para saber se você tem débito tributário ou não em todos esses municípios. E se o sujeito tem um débito lá no município de Manaus, constituído, eu vou ter que adivinhar que isso existe e ter que tirar uma certidão para não fazer negócio com essa pessoa? Então, esse entendimento impôs um ônus relativamente complexo para o comprador de bens no que se refere ao resguardo da sua boa-fé. Claro, casuística tem para todo lado. Se você apresentar todas as certidões contemporâneas, mostrando que você teve a diligência razoável e tudo, você pode se salvar. Mas é fato que, para efeitos de prova, o entendimento do STJ é esse. Então, coloquei aí para vocês o julgado. Lá está escrito: a diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira hipótese, afronta-se o interesse privado, ao passo que, na segunda, interesse público, porquanto o recolhimento de tributos serve a satisfação das necessidades coletivas. É que, consoante a doutrina sobre o tema, a fraude à execução, diversamente da fraude contra credores, opera-se in re ipsa,
vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando o concilium fraudes. Essa citação tem nada a ver, se eu quiser citar um livro do Fux, tem nada a ver, essa citação não resolve o problema de saber se ela se procede em re ipsa contra particulares ou se procede em re ipsa contra todo mundo, contra o fisco e contra particulares. Portanto, você precisa saber essa questão. E o julgado, se você quiser anotar aí o número, é o RESP 141.990 do Paraná, relatado pelo próprio ministro Luiz Fux, citado no julgado, então ministro do STJ. Só lembrando, o próprio STJ também tem uma súmula que contradiz esse julgado e diz: o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Você tem que fazer uma observação nessa súmula e dizer, salvo se a fraude for fiscal. Então, no caso da fraude fiscal, aplica-se o RESP 141.990. A fraude fiscal, a fraude de execução fiscal, independe, por força do artigo 195 do CTN, de qualquer demonstração de ajuizamento da ação ou de prévia inscrição no registro público do bem objeto do debate. Basta que exista um crédito tributário regularmente constituído para que a fraude de execução seja configurada. O que nós chegamos à conclusão, então? Que o inciso 4 está errado, não gera presunção absoluta de fraude, a simples alienação de bens ou rendas pelo sujeito passivo por quantia inscrita em dívida ativa. É exatamente o contrário. Gera, sim, presunção absoluta de fraude à execução. Mas, de novo, as duas alternativas mais difíceis você não precisava saber. Se você soubesse as duas mais fáceis, você matava essa questão também. Ok? Beleza. Continuamos mais adiante. Um abraço.